Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde, Pastor Mauro Alves. Fazia tempo que eu estava fora das redes sociais, né? Já estou um tempo fora, mas hoje me senti um pouco motivado para voltar aqui e fazer esse vídeo curto, apenas uma reflexão. Permita-me ler um texto na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Judas, no capítulo único, né? Judas, capítulo único, alguns versículos. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Judas, o meio-irmão de Jesus, né? Uma carta apologética. E permita-me então, nessa introdução, falar para vocês o objetivo desse vídeo. O objetivo é exatamente falar um pouquinho sobre a apologética cristã, que é algo que tem ficado cada vez mais difícil, porque nós estamos vivenciando um período hoje que a igreja brasileira, infelizmente, ela fechou as portas para a apologética cristã. Pastor Martinez, que é um apologista renomado aí de São José do Rio Preto, ele até tem uma frase interessante. Ele até fez um dia, acho que fez um vídeo dizendo que a apologética ela está agonizando. É como um paciente que está na UTI em agonia e a qualquer momento pode entrar em parada, em óbito. E ele tem uma frase interessante, pastor Martinez, que ele diz que a apologética ela é o patinho feio da teologia. Por quê? Porque ninguém quer, os pastores não querem, né? Porque isso daí não traz pragmatismo, que hoje é uma palavra muito, uma nomenclatura, uma terminologia muito utilizada, né? Pragmatismo, que são resultados, mas não resultado de alma, de pessoas conscientes, pessoas preparadas para serem cidadãos do reino de Deus. Mas esse pragmatismo ele está relacionado, ele traz uma conotação de resultado financeiro, de aglomeração de pessoas e resultado financeiro. É isso que a igreja contemporânea, de modo geral, com raríssimas exceções, está buscando com muita veemência e muita dedicação. Eu quero ler um texto aqui só para reflexão, na carta do apóstolo Judas, a partir do verso 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Observem que Judas, ele era meio irmão de Jesus, mas ele não se coloca, se autodenomina como irmão de Jesus. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha que interessante. O apóstolo Judas, ele não ia, a priori, ele não ia falar sobre o assunto que ele está falando. Ele ia falar sobre soteriologia, sobre salvação. Mas ele diz que teve por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, quer dizer, uma guerra. É como Paulo fala em Efésios capítulo 6, né, aquela batalha espiritual lá, enfim. A fé que Judas está tratando aqui, irmãos, não é a fé pistis, né, do grego, que é aquela fé que nós precisamos ter para alcançar a salvação. Mas ele está falando do conjunto de doutrinas. A fé que uma vez foi dada aos santos é o conjunto de doutrinas promulgado por Jesus e sistematizado por Jesus e pelos apóstolos, né? Então, por que Judas teve essa necessidade? Verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, único, dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, quer dizer, ele não está trazendo muita novidade, não, ele está trazendo a memória, ele está recapitulando a memória deles, porque ele está falando algo que eles já sabiam, né? Quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram,
E aos anjos, agora ele vai citar aqui uma classe de anjos, né, que não guardaram o seu estado original, que estão presos, segundo o apóstolo Pedro. Também o apóstolo Pedro vai falar desses mesmos seres que estão presos, né, esses anjos que estão presos. Eles não guardaram o seu principado, mas deixaram sua habitação, sua própria habitação. Reservou na escuridão em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. E depois, por fim, ele vai citar a cidade de Sodoma e Gomorra e algumas cidades circunvizinhas que pela sua corrupção também foram destruídos. Verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido, como aqueles quem? Os anjos que ele cita no versículo anterior, né? E indo após outra carne foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Indo após outra carne quer dizer, indo após outra natureza. Então, para finalizar o texto, olha o versículo 12 e 13. Quem são estes que ele está mencionando aqui? Quem são eles? Qual o perfil destes homens que ele está fazendo até uma comparação com os anjos que estão presos, né? Porque apostataram. No verso 12 ele diz, estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam em suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Observem que esses mencionados aqui, eles não estão apenas aqui no tempo do apóstolo Judas, mas eles se estenderam até hoje. Nós podemos fazer uma aplicação. O que são nuvens sem chuva, sem água? Nuvem que não serve para nada, não tem conteúdo, né? Levados por ventos de uma parte para outra. Eles participam das festas de fraternidade, banqueteando e apacentando-se a si mesmos, sem temor. Eles não apacentam as ovelhas. O foco deles é apacentar a si mesmo. É o seu próprio ventre, seus próprios interesses. Eles são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Porque lá no livro de Jó, no capítulo 14, tem um texto que diz que se a árvore morrer e a sua raiz ficar sequíssima, mas ao cheiro das águas ela brotará. Mas essa árvore aqui, ela não tem como, porque ela é infrutífera, ela é morta 2 vezes e ela está desarraigada, não tem como ela reviver nem ao cheiro das águas. E por fim, ele ainda diz que são estrelas errantes, não tem direção, os quais eternamente está reservada a negrura das trevas. Significa que eles não têm direção nem para eles mesmos, quanto mais para poder dirigir ou direcionar alguém para o caminho certo. O que nós estamos vendo hoje de pessoas nas redes sociais, nos púlpitos, nos seminários, que tem esse perfil aqui, que não tem condição de direcionar-se nem a si mesmo, e são estrelas errantes, mas estão tentando guiar os outros. E o Jesus diz que se um cego tenta guiar um outro cego, os dois vão cair no abismo, é exatamente o que está acontecendo. Eu quero trazer aqui um alerta, né, rapidamente, e conclamar os pastores, os líderes que verdadeiramente são homens de Deus, para que acordem. Igreja brasileira, acorde, para que não aconteça conosco o que aconteceu com as igrejas da Europa e que já está acontecendo na América do Norte. As igrejas da Europa viraram museus, galerias, locais onde as pessoas alugam para fazer um casamento, onde passaram grandes vultos da história da igreja. Hoje nem culto tem mais. E a igreja brasileira, infelizmente, fechou as portas para a apologética cristã, porque os apologistas são personas não gratas, porque eles tocam em assuntos que as pessoas não querem tocar. Eles trazem mensagens, os apologistas, que é necessário, imprescindível, para que a igreja acorde. E que eu conclamo que, pastores, você que é líder, abra as portas para a apologética cristã, para a defesa da fé, porque isso vai trazer saúde espiritual para a igreja que Deus confiou a você. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.